Era para ser apenas mais uma noite solitária de sexta-feira para Emma Clark. Uma daquelas noites em que as luzes da cidade zombavam dela à distância. Onde as risadas dos casais que passavam ecoavam como uma música distante, ao som da qual ela nunca conseguia dançar. A chuva começou cedo naquela noite. Uma garoa suave no início, mas logo o céu se transformou numa cortina cinzenta. As ruas brilhavam com reflexos, e o zumbido fraco dos trovões parecia ecoar o seu próprio coração pesado. Emma estava sentada, enrolada no sofá, ainda vestida com a blusa lavanda que comprara semanas atrás, a que ela planejava usar naquela noite. A tela do seu telemóvel brilhava ao seu lado, mostrando uma série de mensagens de alguém chamado Ryan. Ela o conhecera online 2 semanas atrás, por sugestão de uma amiga. Ele parecia gentil, atencioso, engraçado nas pequenas coisas que a faziam rir após dias longos e exaustivos. Eles decidiram se encontrar para tomar um café em um pequeno café no centro da cidade. Mas agora, enquanto observava a chuva borrar a janela, Emma não conseguia se convencer a ir. O seu coração já havia sido partido muitas vezes antes. Promessas que começavam docemente e terminavam em silêncio. Pessoas que diziam todas as coisas certas, mas nunca haviam de verdade. Ela se convenceu de que desta vez não seria diferente. Então, com dedos trêmulos, digitou a mensagem. Desculpe, Ryan, não posso fazer isso hoje à noite. Ela clicou em enviar antes que pudesse mudar de ideia, jogou o telemóvel de lado e tentou respirar para aliviar a dor que se seguiu. Se acredita em bondade, milagres inesperados ou segundas oportunidades, reserve um momento para curtir, comentar, partilhar e subscrever o Silent Hope Tea. Isso significa muito e mantém essas histórias vivas. As horas passaram e a tempestade lá fora ficou mais forte. Emma sentou-se em silêncio, bebendo chá frio, olhando para o nada. O mundo além da sua janela parecia seguir em frente sem esforço, enquanto ela permanecia presa na tristeza silenciosa da sua própria hesitação. Então, alguém bateu à porta. A princípio, ela pensou que fosse imaginação. Era quase meia-noite e ninguém a visitava tão tarde. A batida se repetiu, mais firme desta vez. Assustada, ela hesitou antes de caminhar até a porta, com o coração acelerado. Pelo olho mágico, ela ouviu. Ryan. Ele estava ali encharcado pela chuva, segurando um ramo de lírios brancos embrulhados em papel simples. As pétalas brilhavam com as gotas de chuva. O cabelo dele estava molhado, colado à testa, mas mesmo assim ele sorria. Um sorriso gentil e incerto que parecia conter 1000 palavras não ditas. Emma congelou. Ela tinha cancelado. Por que ele ainda viria? Quando ela finalmente abriu a porta, as palavras se recusaram a sair dos seus lábios. Ryan olhou para ela suavemente, quase como se tivesse medo de assustar um pássaro frágil. Tu cancelaste, disse ele baixinho, com voz calma, calorosa e paciente. Mas algo me disse que eu deveria vir mesmo assim. Não para te forçar, apenas para te dizer que está tudo bem. A garganta de Emma apertou-se. Ela não sabia o que dizer. Naquele momento, percebeu algo que há muito havia esquecido. Nem toda a gente vai embora quando as coisas ficam incertas. Algumas pessoas aparecem de qualquer maneira. Ela convidou-o a entrar quase sem pensar. O ar entre eles estava silencioso, mas vivo com algo terno, algo humano. Ela trouxe-lhe uma toalha e uma chávena de chá, o mesmo que ela estava a beber mais cedo. Sentaram-se juntos, o som da chuva preenchendo o silêncio. E pela primeira vez em meses, Emma não se sentiu sozinha. Ryan não perguntou por que ela tinha cancelado. Ele não a fez sentir culpada ou constrangida. Em vez disso, contou-lhe uma história sobre como a mãe dele costumava dizer que a gentileza não é uma transação. É uma escolha que se faz sem esperar nada em troca. Achei, disse ele olhando para o chá, que talvez você só precisasse de alguém que aparecesse sem expectativas esta noite. As palavras quebraram algo dentro dela. Uma parede que ela nem sabia que tinha construído. Sentiu os olhos arderem e antes que pudesse se conter, as lágrimas começaram a cair. Ryan não tentou confortá-la com clichês. Ele apenas ficou sentado em silêncio, como se lhe desse permissão para sentir tudo o que ela tinha enterrado por tanto tempo. A tempestade lá fora diminuiu lentamente, substituída por uma névoa suave. As horas passaram despercebidas. Conversaram sobre livros, sobre como ambos adoravam caminhar sob as luzes da cidade
e sobre como a vida muitas vezes nos dava o que menos esperávamos quando éramos corajosos o suficiente para parar de fugir. Quando o amanhecer se esgueirou pelas cortinas, Emma percebeu que não sentia esse tipo de paz há anos. Mas a paz, ela logo aprendeu, era frágil. Os dias se transformaram em semanas. Emma e Ryan começaram a se encontrar com frequência, às vezes para tomar café, às vezes apenas para caminhar em silêncio. Ele tinha um jeito de fazê-la sentir-se segura sem exigir nada. E, no entanto, quanto mais ele se aproximava, mais medo ela sentia. Uma noite, enquanto estavam sentados à beira do rio, ela finalmente contou-lhe a verdade. Que ela tinha ficado noiva há anos de um homem que a deixou uma semana antes do casamento. Que ela tinha deixado de acreditar em promessas depois disso. Que toda vez que alguém se aproximava, ela encontrava um motivo para afastá-lo. Ryan não a interrompeu. Ele ouviu como poucas pessoas ouvem, sem julgar. Quando ela terminou, ele simplesmente disse: "Não estou a pedir que prometas nada, Emma. Apenas deixa-me caminhar ao teu lado enquanto me deixares." Aquelas palavras penetraram profundamente no seu coração, e embora ela não tenha respondido, ela segurou a mão dele. Era a primeira vez que ela se permitia segurar a mão de alguém desde o dia em que o seu mundo desabou. Mas o destino tem uma maneira estranha de testar as coisas frágeis nas quais começamos a acreditar. Algumas semanas depois, Ryan parou de responder às suas mensagens. Um dia se transformou em 2, depois em 5. Os velhos medos de Emma voltaram como sombras ao entardecer. Será que ele finalmente percebeu que ela não valia o esforço, que ela estava muito abalada, muito hesitante? Demais? No sexto dia, ela decidiu que não aguentava mais o silêncio. Ela foi ao mesmo café onde eles tinham planejado se encontrar pela primeira vez, aquele onde ela nunca apareceu naquela noite. Ela esperou por horas, observando as pessoas irem e virem, até que finalmente desistiu e voltou para casa sob um céu cinzento e pesado. Quando chegou ao seu prédio, encontrou um pequeno envelope colado à sua porta. O seu coração batia forte enquanto ela o abria. Dentro havia um simples bilhete escrito à mão. "Emma, desculpe-me por não estar presente esses dias. O meu pai está no hospital e eu não queria trazer o meu caos para a tua calma, mas prometo que irei visitá-la assim que ele melhorar." As lágrimas de Ryan turvaram a sua visão. Todos os medos, todas as dúvidas com que ela tinha lutado dissolveram-se em algo cru e real. Ele não tinha desaparecido. Estava apenas a travar a sua própria batalha em silêncio, da mesma forma que ela tinha travado a sua. Naquela noite, Emma não hesitou. Ela foi ao hospital, encontrou o quarto dele e entrou. Ryan estava lá, sentado ao lado da cama do pai, exausto, mas ainda assim conseguindo aquele mesmo sorriso gentil quando a viu. Ela caminhou direto até ele, segurou a mão dele e sussurrou: "Desta vez, eu apareci." Ele não falou nada. Apenas acenou com a cabeça, com os olhos molhados por algo profundo demais para ser expresso em palavras. A partir daquela noite, eles enfrentaram tudo juntos. Emma começou a visitá-lo diariamente, levando-lhe refeições caseiras e pequenos confortos. O hospital tornou-se um lugar não de tristeza, mas de força tranquila e companheirismo. O pai de Ryan recuperou lentamente e, quando finalmente recebeu alta, Ryan disse a Emma que nunca tinha acreditado muito no destino até a noite em que ela cancelou o encontro. "Talvez", disse ele suavemente. "Às vezes o amor começa com o que não acontece." Meses depois, numa manhã fria de outono, Ryan apareceu novamente à porta de Emma, mas desta vez não com Lily. Ele segurava uma única margarida branca, a sua flor favorita agora, e disse: "Sem planos, sem pressão, apenas pequeno almoço e um passeio." Ela sorriu, lembrando-se daquela noite chuvosa meses atrás, quando quase deixou o medo roubar-lhe uma chance de felicidade. "Apenas pequeno almoço e um passeio", disse ela. E foi assim que o amor deles cresceu. Não em grandes gestos ou momentos perfeitos, mas em escolhas silenciosas, em aparecer quando era importante, em compreender que, às vezes, os menores passos em direção a alguém podem mudar tudo. Se esta história tocou o seu coração, não se esqueça de curtir, comentar, partilhar e subscrever o Silent Hope. O seu apoio ajuda-nos a dar vida a mais histórias emocionais reais. Antes de ir, conte-nos nos comentários. Já teve alguém que apareceu para si quando menos esperava? Adoraríamos ouvir a sua história. No final, Emma frequentemente pensava naquela mensagem que enviou:
A que cancelou tudo antes mesmo de começar. Se ela não tivesse cancelado naquela noite, talvez eles tivessem apenas tomado um café e seguido caminhos diferentes. Mas, como ela cancelou, ele decidiu ir até a porta dela mesmo assim. E aquele único ato de gentileza, de coragem, de aparecer mudou duas vidas para sempre. Às vezes, os começos mais bonitos vêm disfarçados de finais. E às vezes, o amor não espera que estejas pronto. Ele simplesmente bate suavemente até que abras a porta.